Salve, salve Hunters! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do módulo Criação e Design aqui da comunidade Like Hunters. E hoje a nossa aula é sobre um assunto básico. Eu digo que é básico porque todo mundo precisa saber disso. As ferramentas são muito simples de usar, mas ele se torna complexo porque vai depender muito do teu feeling, da tua condição de perceber, a tua percepção a respeito das cores. Então você vai precisar praticar muito isso daqui. Você vai precisar enxergar as imagens agora com outros olhos, com esse olhar mais crítico a respeito desses pontos fundamentais da cor, equilíbrio de cores e tudo mais. Então eu trouxe aqui essa imagem, já estou aqui com o Photoshop aberto, para a gente aprender um pouquinho mais sobre esses ajustes de cores, tá legal? Antes de tudo, eu quero te explicar uma coisa. Vou esconder aqui essa minha imagem. Eu já tinha preparado isso daqui. Isso aqui são as três cores primárias da composição de cores das telas, que é o modo de cor RGB, R de Red, B de Blue e G de Green, que é a base da composição das cores nos meios digitais, ou seja, são as cores que compõem tudo que você vê através de uma tela digital, através de um monitor, através de um celular. São essas três cores, ou a ausência delas, que formam todas as cores que nós enxergamos através de uma tela. Então eu tenho aqui que a ausência de todas elas forma o preto, uma mistura de vermelho com azul, eu tenho aqui um magenta, uma incidência da luz azul sobre uma luz verde, eu tenho aqui um ciano, e a incidência de uma luz verde sobre o vermelho, eu tenho aqui um amarelo. E a incidência de todas essas cores, do azul, do verde e do vermelho num só ponto, eu tenho como resultado a cor branca. Então são assim que as cores são compostas nos meios digitais. Na gráfica, para a impressão é outro modo de cor, é o modo de cor CMYK, que funciona basicamente do mesmo jeito, uma mistura de cores que no caso do CMYK é ciano, magenta, amarelo e preto. A mistura dessas cores dá origem a todas as outras cores que podem ser impressas. Bom, eu estou te mostrando isso aqui, primeiro para que você compreenda melhor como funciona essa composição de cores e também como funciona essa questão da intensidade das cores. E para isso eu vou aqui no painelzinho lateral, canais, olha só, cliquei em canais e vai me aparecer aqui o canal de cada uma dessas cores separadas. Então eu tenho aqui o canal do vermelho, o canal do verde e o canal do azul. O que é isso? Cada um desses canais me mostra a intensidade de cor que eu tenho em cada uma delas. Por exemplo, eu tenho aqui no vermelho, essa minha bolinha vermelha aqui, ela é formada por um vermelho puro. Então, eu tenho aqui no canal do vermelho apenas a área dela preenchida com vermelho puro, e ao redor dela eu não tenho nada de vermelho. Então essa intensidade de cor ela é medida aqui no RGB dessa forma. Onde eu tenho preto, eu tenho 0% daquela cor, que no caso aqui é o vermelho, e onde tem branco, eu tenho 100% daquela cor. Então essa bolinha branca aqui, ela está representando o meu canal de vermelho, onde eu tenho toda a intensidade de vermelho, e aqui o preto me representa onde eu não tenho nada de vermelho, onde eu tenho 0% de vermelho. E nas outras camadas também funcionam da mesma forma. Então, quando eu junto essas três camadas aqui, vou habilitar essas três camadas agora. Quando eu habilito essas três camadas, eu tenho toda a composição RGB, me dando como resultado essa figura, essa imagem aqui, certinho? Voltando aqui na minha aba Camadas, vou novamente habilitar a minha imagem aqui dos Smiles. E agora eu vou voltar lá na aba Canais. Como você pode notar, essa imagem ela é basicamente formada pelo tom de amarelo. E o amarelo, como nós vimos anteriormente, ela é formada pela sobreposição de vermelho e verde. Como você pode ver aqui, a sobreposição de vermelho e verde eu tenho como resultado o amarelo. Então, quando eu vou ver aqui na minha camada, é exatamente isso que eu tenho. Eu tenho aqui essa minha camada de vermelho, onde as áreas mais claras me mostram onde eu tenho maior quantidade de vermelho e onde eu tenho as áreas
pretas aqui onde eu tenho menor intensidade de vermelho. Aqui também, aqui no caso do canal de verde, eu tenho bastante intensidade de verde aqui, e essas duas cores misturadas eu tenho o amarelo, entendeu? Como na minha imagem eu praticamente não tenho nenhuma área azul, você vai ver aqui no canal de azul basicamente tudo preto, porque praticamente eu não tenho informação de azul nessa minha imagem, portanto essa minha camada ela vai ser praticamente nula. Tanto é que se eu habilitar aqui apenas a camada vermelho e verde, você vai ver que a camada de azul aqui praticamente não faz diferença, apenas para a composição do branco aqui, que eu preciso da incidência de todas as cores para formar o branco. Então olha só, esses três canais misturados me dá essa composição que eu tenho de RGB, que é o resultado final da minha imagem. Eu sei que é um pouquinho complexo, mas ao longo do tempo você vai se familiarizando melhor com isso, vai conseguindo compreender melhor, tá legal? Então agora nós vamos partir para os ajustes. Eu vou selecionar aqui a minha camada do Smile, aí eu vou bem aqui na aba Imagem e tenho aqui uma opção chamada Ajustes. Nessa opção Ajustes, você pode ver que abriu várias opções. A gente vai passar pelas principais aqui. E as principais são brilho, contraste, níveis, curvas e matiz, saturação. Eu vou começar aqui pela opção brilho, contraste, que, como você pode imaginar, é onde eu posso aumentar e diminuir o brilho. Olha só, quanto maior o valor do brilho, mais intenso será, e o contrário também. Então aqui basicamente você pode clarear a imagem ou escurecer a imagem, depende da tua intenção. Já o contraste é a distância entre o preto e o branco. Então quanto maior o contraste, maior a distância entre as cores. Você pode ver que o preto aqui ficou bem mais acentuado aqui nas sombras. E quanto menor o contraste, menor a distância entre essas cores. Você pode ver aqui que o preto ficou bem menos notado aqui na sombra. Então, é possível que você veja essa diferença, olha só. Maior contraste, menor contraste, tá legal? E aqui você também vai precisar equilibrar segundo o teu bom senso. Não existe uma regra, não existe um certo ou errado, tá legal? Vou dar o OK, vou passar para o próximo ajuste, mais uma vez em imagem, ajustes, e agora nós vamos ver os níveis. Aqui os níveis. Os níveis é mais um ajuste de cor, né? Onde aqui você tem uma régua que representa a entrada de luz, a gente pode dizer assim, em todos os canais ou em cada canal separadamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui em todos os canais RGB, através dessas alças aqui, ó, clarear ou escurecer a tua imagem, aumentando a entrada de luz ou diminuindo a entrada de luz. Aqui você pode selecionar também por canal, por exemplo, vou selecionar aqui o vermelho, e quando você seleciona só o canal, só um dos canais, você vai estar ajustando apenas aquele tom de vermelho. Então, por exemplo, se eu trouxer essa barrinha para cá, significa que eu quero mais vermelho na imagem, e se eu levar para o outro lado, significa que eu quero menos vermelho. Se eu quero menos vermelho, a minha imagem vai ficando verde, porque a cor contrária ao vermelho é o verde. Então, se eu tiro o vermelho, o verde assume a posição, tá ok? Algo bem interessante. Vou dar um cancelar aqui. Vou para um outro ajuste agora, que é o ajuste de curvas, que funciona de forma muito parecida com o ajuste de níveis, mas aqui ele me dá um controle maior desses pontos que eu quero iluminar mais ou escurecer mais. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, dar um clique no meio dessa linha, e se eu levantar essa linha para cá, eu tenho mais brilho, se eu trouxer para baixo, eu tenho menos brilho. Mas eu posso ainda fazer outros pontos aqui, ó, onde vai me dando resultados diferentes. E dependendo do resultado que você quer alcançar, é bem interessante. Aqui também você pode selecionar por canais,
Mais uma vez aqui eu vou selecionar o vermelho e como você pode ver, se eu levantar um pouquinho aqui a alça, você vai ver que a imagem vai ficando com um tom mais avermelhado. E se eu retirar, se eu baixar aqui os níveis de vermelho na curva, você vai vendo que a imagem vai sendo preenchida pelo verde. Você tem aqui ainda algumas predefinições, olha só. Eu praticamente não uso essas predefinições, mas às vezes ela pode trazer algum resultado interessante para você. Aqui no caso eu vou colocar esse contraste linear, achei interessante, e vou dar um OK. O próximo ajuste é muito interessante, é o matiz saturação, no inglês é o Hue Saturation, que funciona basicamente da seguinte forma: o matiz é a quantidade de cor pura que você tem na sua imagem. E aqui nessa régua, você pode, digamos, escolher a cor que você queira que seja predominante na sua imagem. Então, por exemplo, eu vou arrastar o ponto aqui da régua para você ver a diferença. Olha só. Se eu vou alterando aqui o campo de matiz, você pode ver que a minha imagem vai mudando de cor. Eu posso escolher qualquer uma outra cor da escala cromática e você vai ver que a minha imagem ela obedece esse ajuste de cor. Então, caso você queira mudar a cor de algum objeto, você pode usar esse ajuste para facilitar a tua vida. Já a saturação é exatamente essa quantidade de cor pura que você vai ter na sua imagem. Quanto maior a saturação, mais pura vai ser a cor, e quanto menor a saturação, mais misturada com cinza vai ser essa tua cor. Então, na saturação mínima, você vai ter uma imagem completamente cinza, e na saturação máxima, você vai ter o máximo daquela matiz na tua imagem. Então, geralmente, eu deixo aqui num ponto intermediário. Tá legal? A luminosidade nada mais é do que a quantidade de luz, digamos assim, que você quer na tua imagem. Quanto maior a intensidade, você pode ver, mais branca, mais lavada essa tua imagem vai ficando, até o máximo de ser 100% branco. E o contrário é o oposto, obviamente, 100% preto ou mais escuro, né? Então aqui geralmente eu também mantenho num ponto intermediário, ok? Um outro ajuste que eu também não posso deixar de mencionar é o equilíbrio de cores. Novamente aqui na aba imagem, você tem ajuste e a opção equilíbrio de cores. Esse equilíbrio de cores é muito importante. Todos eles são importantes, na verdade, mas se você vai trabalhar com fotografia, com imagens de produtos, por exemplo, você vai precisar dominar isso aqui claramente e, mais uma vez, você vai precisar exercitar muito a tua percepção visual, a tua percepção de cores. Aqui você tem 3 réguas, onde você pode equilibrar os níveis de cor. Então você tem aqui as réguas RGB, né? Vermelho, verde e azul, e as suas opostas. Então, se você quiser mais vermelho na tua imagem, você vai trazer essa régua para o lado mais vermelho. Se você quiser menos vermelho, você vai levar a régua para o tom oposto. De igual modo, se você quer mais verde, você vai trazer para o extremo do verde. Se você quer menos verde, você vai trazer para o outro oposto. E de igual modo, azul ou amarelo. Certo? Então esses ajustes são ajustes muito finos e que realmente você vai precisar exercitar a tua percepção. Aqui você tem as opções de equilíbrio de tom, onde você pode selecionar, onde você pode escolher editar as sombras. Por exemplo, se eu quero uma sombra mais azulada, então eu vou trazer a barra aqui para o azul, para o tom de azul. E também você tem os realces, que são as highlights, né, os brilhos, que você pode também escolher o tom desses brilhos, dos realces, né? Então, mais uma vez, volto a dizer, não existe uma regra do que é certo ou errado, mas existe sim bom senso, e é esse bom senso que vai te levar até o resultado que você quer alcançar de modo seguro. E se você tiver consciência daquilo que você quer alcançar como resultado, e se você
souber dominar essas ferramentas de ajuste que eu acabei de te mostrar, como você pode ver, não são ferramentas complexas, realmente você vai ter condições de dar à imagem essas características de cor que você quer. Mas, volto a dizer, isso vai exigir muito de você, muito treinamento e observar, praticando aí esses ajustes de imagem, tá legal? Eu espero que tenha dado para entender, mas se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui a tua pergunta e a gente vai responder a cada uma delas, tá legal? Te vejo na próxima aula. Falou!